Olá pessoal, hoje vamos iniciar a 75ª aula, parte 3, divisor de corrente. O circuito divisor de corrente nada mais é do que um circuito de resistência sem paralelo, onde a corrente total do circuito é dividida. Então aqui nós vamos seguir os passos para o cálculo, certo? Calcular a corrente em cada resistor, dividir a tensão da fonte pelo resistor R1, no caso vamos utilizar dois resistores em paralelo, R1 e R2. Então, para se calcular a corrente em cada resistor, é só dividir o valor do resistor pela tensão da fonte, certo? E aqui nós temos como calcular a corrente total do circuito. Enquanto isso só é possível depois que a gente calcular a resistência equivalente do circuito. Aí que se divide a tensão pela resistência equivalente, ok? Lá na lei de Ohm diz que a corrente é diretamente proporcional à tensão aplicada, inversamente proporcional à resistência do circuito. Então vamos esquematizar o circuito no simulador Altina, que todo mundo conhece. Então vamos a fonte, né, 220, circuito é 220. Tem problema, eu posso botar qualquer tensão aqui, 12, 6, 220, 24 volts, não importa qual é a tensão que eu vou utilizar aqui. Então eu vou utilizar aqui uma chave, certo? Vou utilizar dois resistores em paralelo, vou rotacionar ele. São dois resistores em paralelo. Vou colocar o outro aqui e rotacionar, certo? Dois resistores em paralelo. Vou precisar de um amperímetro para medir a corrente total do circuito. Deixa esse amperímetro aqui. Vou precisar de... Esse resistor tem que ficar mais embaixo, porque eu vou ter que utilizar um amperímetro para cada resistor, medir a corrente de cada resistor, certo? Então, rotacionar, certo? Tá bom. Vou botar mais para cá, tá bom aqui. Vou utilizar também um amperímetro para cada resistor. Nós temos um divisor de corrente, certo? E vou utilizar também um voltímetro, só para mostrar para vocês que atenção. Se é um divisor de corrente, não vou colocar voltímetro aqui, porque a tensão é a mesma em cada resistor. Então não precisa colocar voltímetro aqui. Se é em paralelo. Então, quero ligar aqui o circuito, os resistores, certo? Interligar. Ligado em série com amperímetro, certo? Aqui interliga aqui, ó. Interliga aqui, ó. E finalmente interliga aqui. Interliga esse polo aqui, ó. Então, os amperímetros são ligados em série com o circuito. Não se esqueça disso. Então, vou botar aqui um valor de 2 ohms. Um valor pequeno mesmo. Um de 3. Para ficar mais fácil para a gente entender a aula. Um valor de 3. Esse aqui é um valor de 3. Certo? Aqui é 2 ohms, aqui é 3 ohms. Bom, aqui nós temos dois resistores em paralelo. Agora eu quero medir a resistência equivalente desse circuito. O que eu devo fazer? Então, pessoal, como eu expliquei na aula passada para vocês. Eu quero medir a resistência equivalente desse circuito. O que eu devo fazer? Eu vou sempre ter que vir mais para cá. Vou interligar aqui. Vou colocar uma chave aqui, ó. Presta atenção, por que eu vou colocar essa chave aqui, ó? Porque eu vou medir a resistência equivalente desse circuito. Tenho que colocar uma chave aqui para separar da fonte. Já que eu tenho uma chave aqui, mas eu não quero, eu quero só calcular a resistência equivalente desse circuito aqui. Então vou utilizar aqui um ohmímetro, aqui o ohmímetro, certo? Vou interligar, aqui vou colocar uma chave para o ohmímetro, uma chave aqui,
o ohmímetro, só exclusivo para ele. Vou colocar outra chave aqui exclusiva para o ohmímetro. Medir a resistência equivalente do circuito. Certo? Que eu posso interligar aqui, ó. Neste ponto aqui, ó. Presta atenção. Em qual ponto que eu vou interligar esse ohmímetro? Vou interligar esse ohmímetro neste ponto aqui, ó. Não tá bom aqui. Vou interligar esse ohmímetro neste outro ponto aqui, ó. Porque eu medi a resistência equivalente do circuito. Vou interligar aqui nesse ponto aqui, tá bom. Medir a resistência equivalente desse circuito. Então as chaves aqui estão abertas. Está tudo aberto. Então é o seguinte, aqui nós temos um circuito paralelo de dois resistores. Significa divisor de corrente. Por quê? Porque a tensão é a mesma em cada resistor. Se eu aplicar essa tensão aqui nesse circuito, a tensão aqui vai ser 220, que também vai ser 220. Então aqui nós não temos um divisor de tensão, e sim um divisor de corrente, porque temos dois resistores diferentes. Então como calcular essa corrente aqui? Então aqui vocês pegam e multiplicam o R1 pelo R2 e dividem pela soma de R1 pelo R2. Então vamos lá. Então, pessoal, lembrando, ó, quando se vai se calcular a resistência equivalente a um circuito paralelo, o valor da resistência tem que ser menor do que o menor resistor do circuito. Qual o menor resistor do circuito aqui? É 2. Então o valor tem que dar inferior a 2. Se der 2 ou acima de 2, está errado o cálculo. Então o resultado lá vai ter que dar inferior esse valor aqui, 2. Resistência equivalente. Então vamos lá. Então, multiplicar o R1, 2 vezes o R2, 3 é igual a 6. Então, a soma deles dois, então é 2 mais 3, 5. Então, vai ser dividido por 5 vai ser igual. Então, deu 1,2. Depois que eu falei para vocês, o resultado da resistência equivalente de todos os circuitos em paralelo, o valor da resistência equivalente é menor do que o menor valor do resistor no circuito. Eu falei para vocês, o valor é inferior a esse valor aqui. Então, está aqui, 1,2. Certo? Então, a calcular a resistência equivalente, tudo bem. Anota aí, ó. Ele vai dar o resultado aqui, ó. Na hora que eu ligar o circuito, certo? Então, vamos testar se é verdade. Então, vamos lá. Tá aí, ó. 1,2. Está aqui o resultado, pessoal. O mesmo cálculo que a gente fez aqui, ó. Está aqui o resultado, ó. 1,2, está aqui 1,2 ohms. Certo? Pronto, aí já está calculada a resistência equivalente. Eu já tenho o valor da resistência equivalente. Agora eu quero calcular a corrente total do circuito aqui. Qual é o valor dessa corrente aqui, ó? Total. Então vocês têm que dividir a resistência equivalente. A gente encontrou 1,2, então você vai ter que dividir I, que é a tensão. A corrente é diretamente proporcional à tensão aplicada, inversamente proporcional à resistência equivalente do circuito. Então vocês têm que pegar 220, ó. Essa tensão aqui, ó, 220 dividido por 1,2 vai ser igual daqui, ó, 183, certo? Então a resistência equivalente deu 1,2. Então, quem sabe qual é o valor da corrente total aqui, tem que dividir, ó, presta atenção, 220, que é a tensão da fonte, dividido por 1,2, que vai ser igual 183. Vamos ver lá se é verdade. Então vamos fazer o teste agora, certo? Então vamos fazer o teste agora. Eu vou fechar aqui a chave, ó. Aí, pessoal, 183,33 amperes. A corrente é muito alta, tá vendo aí, ó? Os resistores são pequenos. O mesmo valor que deu aqui, ó, na máquina aí, ó. Então isso aqui é a corrente total do circuito. Então, a corrente agora aqui é a corrente do individual de cada resistor, ó. Então cada resistor tem um 110 mais 73, ó. Então se você pegar, somar essas duas correntes, você vai, ó, 110 amperes mais 73 vai ser igual 73, tá aí, ó, pessoal. Então a soma das correntes parciais é igual à corrente total, que é 183, certo? Vocês entenderam aí, pessoal? Então, para mim encontrar esse valor aqui individual, vocês pegam o valor do resistor aqui, ó,
2.0. Então, lá na lei de Ohm diz que a corrente é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência do circuito. Então, eles pegam 220 dividido por qual o valor do resistor aqui? Por 2. Isso é igual 110, tá aí, pessoal. O valor da corrente aqui, aqui na máquina aqui, 110. Certo? Qual o valor da corrente nesse resistor aqui? Vocês pegam 220 da fonte dividido pelo valor do resistor, que é 3. Isso é igual 73, está aqui, ó, 73,33 está aqui. O meio que está na máquina está aqui. Então, pessoal, aqui nós temos um circuito divisor de tensão, aliás, nós temos um circuito divisor de corrente. Para que serve isso aqui? Então, pessoal, isso aqui serve para quê? Isso aqui está lá na lei de Kirchhoff. Isso aqui serve para potenciômetro, para variar a velocidade de motores. Isso aqui é a nossa próxima aula, vai ser como controlar a velocidade de motores. Então, isso aqui é aplicado em potenciômetro. Não confunda potenciômetro com reostato, são coisas diferentes. As pessoas pensam que um potenciômetro é um reostato, ele é ligado em série com o circuito, nada disso. O potenciômetro ele é ligado em paralelo com o circuito, ele é um divisor de corrente. Então, esse circuito aqui, ele é aplicado em nossas residências. Aqui nós temos resistores, mas podemos aplicar lâmpadas aqui, ó, geladeira, aparelho, máquina de lavar. Então, nós temos aqui um divisor de corrente. Quando a gente liga uma máquina de lavar, nós temos um divisor de corrente. Quando a gente ligamos as lâmpadas de nossa casa, é um divisor de corrente, certo? Então, aqui nós temos um divisor de corrente. Ele tem grande utilidade na residência, indústria, comércio. Então, esse circuito divisor de corrente ele é aplicado em potenciômetro. Potenciômetro é potenciômetro, reostato é reostato. Você não pode confundir potenciômetro com reostato. Então, nossa próxima aula vai ser sobre controle de velocidade de motores através de potenciômetro, certo? Usando o TRIAC. Não perca essa aula, ela é industrial. Essa próxima aula que eu vou apresentar para vocês, ela é industrial, eletrônica industrial. Né? A gente vai usar o quadrac, ou seja, o DIAC e o TRIAC, formando o 2 dá o quadrac. Serve para controlar a velocidade de motores, ventiladores, serve para resistência de chuveiros elétricos, para controlar a temperatura de fornos. Muito utilizado hoje o TRIAC nas indústrias. Então a nossa próxima aula é essa, mas para isto, para vocês assistirem essa próxima aula minha, vocês têm que estudar essas 3 últimas aulas aqui, o divisor de tensão sem carga, o divisor de tensão com carga e esse agora o divisor de corrente. Então vocês têm que estudar essas 3 aulas para vocês entenderem a próxima aula, porque ela é avançada. Ela vai ser apresentada com TRIAC, certo? TRIAC e DIAC que formam o quadrac, que é para controle de motores e resistência de chuveiro elétrico, certo? E para controle, é o chamado dimmer, também para brilho de lâmpadas. Então ele é aplicado em brilho de lâmpadas, aumentar o brilho, a luminosidade da lâmpada, serve para chuveiro elétrico e serve para controle de motores. Então a próxima aula ela é avançada, então para vocês entenderem a próxima aula, vocês têm que estudar os 3 circuitos. Que é o circuito divisor de tensão sem carga, divisor de tensão com carga e esse último agora divisor de corrente, ok? Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.